Cerveja número 1 dos comunas, a cerveja da Estrela Vermelha. Na здоровье. Saúde a todos. Vamos lá, Brasil. Queridos amigos, esse é o canal da Casa Real Incaica, Tauantinsuiana. Eu sou Dom Carlos e vocês estão no programa O Avatar do Reino do Sol. Tema: Portugal deverá entrar para o BRICS. Pessoal, o BRICS, para quem não sabe, é uma parceria estratégica, uma associação de países em franco crescimento, verdadeiras potências econômicas, minerais, países prairies com grandes populações, vastas reservas de terras raras, terras agrícolas, população jovem e trabalhadora. Portanto, o BRICS é o futuro. A União Europeia é o colapso. O BRICS já detém mais de 60% do PIB, do Produto Interno Bruto, no Conselho das Nações. Portanto, já superou o G7, as 7 ex-economias mais ricas do mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, França, entre outros. Portanto, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul, são os membros fundadores dessa organização, que já tem um banco central, né, presidido pela presidente Dilma Rousseff, e o BRICS tem pretensões de negociar, ou seja, fazer as negociações, as transações econômicas entre si na própria moeda, a moeda local, portanto o yuan, o real, a rúpia indiana, e será o último prego do caixão do dólar. E aí a gritaria em Washington, né? O presidente Donald Trump ameaçando com tarifas de 100% se os países do BRICS fizerem transações comerciais nas suas moedas nacionais, porque o dólar é uma arma de guerra dos Estados Unidos. Portanto, o dólar foi imposto em um grande acordo para
a supremacia econômica, geopolítica e militar dos Estados Unidos, que está ruim. Os Estados Unidos hoje não é nem a sombra do que já foi no início do século, e os Estados Unidos é o império moribundo, está no CTI, assim como o Império Romano um dia ruiu, o Império Estadunidense irá ruir. E está a ascender ao cenário mundial uma nova superpotência, um país que saiu da pobreza, da humilhação, para a prosperidade, para a tecnologia de ponta, país líder na inteligência artificial, armas anti-satélite que nem os Estados Unidos possuem, um país que a sua marinha de guerra já superou a marinha estadunidense e o seu PIB já está se aproximando do PIB dos Estados Unidos. As previsões mais conservadoras apontam que a República Popular da China, em menos de 30 anos, supera os Estados Unidos em PIB e a sua hegemonia é inevitável. Portanto, deixem de espernear, parem a gritaria e desde já vão se acostumando com a foice e o martelo. Viva a revolução! A China é uma superpotência irreversível, incontestável, e a prova de que um país, mesmo na miséria total, como muitos de nós na América Latina, o Brasil, o México, a Argentina e na Ásia, a Índia, podem se tornarem países ricos, países hegemônicos. Basta fazer um grande plano de revolução cultural, e foi o que a China fez e colhe os resultados. E os Estados Unidos esperneia, atira para todo lado porque se vê ultrapassado pela China. A marinha dos Estados Unidos é uma marinha envelhecida, vários destroyers, porta-aviões e submarinos com rachaduras, os silos nucleares com goteiras, com rachaduras, infiltrações, porque os Estados Unidos deixou de ser a fábrica do mundo, transferiu mais de 80% das suas fábricas para a China e ensinou a China a jogar o jogo do capitalismo. E agora a China gostou do jogo e não vai deixar. A China cada vez mais desponta como líder do BRICS, juntamente com a Federação da Rússia, e o Brasil está no caminho correto, e o Portugal, por estar ligado ao Brasil espiritualmente, deveria entrar para o BRICS, porque o Portugal não terá futuro na União Europeia. No meu modo de ver, o Portugal deveria iniciar desde já conversações, negociações para se unir politicamente, culturalmente, militarmente ao Brasil, que é uma ligação espiritual. O Brasil é um país messiânico, profetizado pelo Senhor Jesus Cristo no Ori, e o Portugal deve ver no Brasil e nos demais países da Ordem de Cristo, portanto a Índia, portanto Macau, Timor-Leste, Angola, Cabo Verde e os demais, o seu futuro. Então uma união ibérica, portanto uma união. O Portugal deveria iniciar
criação da Ibéria, ou o Império da Lusitânia. Portanto, uma união dos países hispano e lusitanos para o século XXI, para o futuro, porque a União Europeia é uma organização falida, sem perspectivas de futuro para Portugal. A União Europeia está colapsando, a União Europeia é um anão militar, não tem expressão alguma, tanto é que nas conversações para o fim da guerra da Ucrânia, a União Europeia nem foi consultada, nem participará da mesa das negociações. Somente os Estados Unidos, a Rússia e, quiçá, a República da China. Portanto, a União Europeia não tem poder militar, a União Europeia não tem união, a União Europeia, devido ao forte investimento na guerra da Ucrânia, está com as contas comprometidas, os seus estoques de armas são insignificantes comparado ao arsenal da Rússia. A União Europeia está completamente indefesa, foi abandonada pelos Estados Unidos em matéria de defesa e ameaçada até mesmo com sanções, com tarifas comerciais implantadas pelos Estados Unidos. Então, a União Europeia é um grande navio sem leme, perdido no oceano, e o BRICS é um bom porto. Portugal deve imediatamente iniciar conversações para a reunificação com o Brasil e os demais países da Ordem de Cristo para a criação do Império do Reino da Ibéria ou do Reino da Lusitânia, em concordância com o Reino da Espanha. O BRICS só crescerá daqui por diante a todos os níveis, e o novo mundo multipolar liderado pela China e Rússia é o futuro. Portanto, o BRICS é a força mais poderosa do mundo. O Brasil tem todos os recursos minerais, terras raras, que fará de Portugal ser respeitado como foi um dia. O Brasil tem todas as reservas de água, de diamante, de ouro, petróleo, gás, tem uma biodiversidade inigualável no planeta, tem uma população jovem, qualificada para fazer o Império da Lusitânia suplantar o Império Anglo-Saxão. Portanto, os Estados Unidos é um império decadente. Os Estados Unidos vive uma grande crise de valores, crise moral. Os Estados Unidos tem mais de 40 milhões de pessoas que sobrevivem porque comem instituições. Os Estados Unidos tem mais de 1 milhão de pessoas vivendo nas ruas como mendigos, 3 vezes mais que o Brasil. Os Estados Unidos têm 1,5 milhão de pessoas a viver em carros. Essas não contam como moradores de rua. Se contar, você pode somar então quase 3 milhões de pessoas mendigos, moradores de rua. Isso é quase 10 vezes mais a população de rua do Brasil. Então, o futuro é a China, que tira sua população da miséria e tem a tornado uma população salubre, uma população que não passa fome, que tem todos os recursos necessários para uma vida feliz e uma vida próspera. Esse é o modelo que queremos, é o modelo que o Brasil deveria seguir, o modelo da República Popular da China. E para piorar as coisas, nos Estados Unidos, eles voltaram com a sanha de xenofobia, a sanha de substituição
da população local pela população caucasiana e tem deportado milhares de latino-americanos e muitos influenciadores da direita brasiliana criticaram quando nós denunciamos os brasileiros que têm sido deportados, acorrentados, colombianos e venezuelanos, alegando que nós estamos nos fazendo de vítima e que os Estados Unidos está correto em algemar e deportar essas pessoas porque elas eram criminosas, que muitos daqueles brasileiros algemados e acorrentados, eles praticaram crimes nos Estados Unidos. E essa semana chegou ao nosso conhecimento que a Polícia Federal Brasileira declarou que nenhum daqueles brasileiros tinha ou tem registro criminal, portanto são inocentes, estavam nos Estados Unidos a trabalhar. E o mesmo se passou com os colombianos. O Ministério da Justiça da Colômbia declarou que averigou que nenhum dos colombianos deportados, acorrentados, tinha um registro criminal. Então, o correto é que o Brasil faça plano de contingência, assim como a Colômbia tem feito, para receber esses brasileiros de volta, dando qualificação, apoio financeiro com empréstimo para que eles possam abrir o próprio negócio e investimos no nosso país para o crescimento, para o futuro. Associado ao BRICS, temos um futuro promissor. Portanto, para finalizar, eu declaro que o destino manifesto de Portugal é um império euro-americano asiático e o seu destino, a sua alma está intrinsecamente ligada ao Brasil, a terra da Santa Cruz. Viva nosso Senhor e Salvador do Oriente. Viva a Revolução! Portanto, a Ásia, a região do Indo-Pacífico, será o motor econômico do mundo nos próximos 100 anos. É importante que Portugal coordene com o Brasil novamente uma união, possivelmente o reino da Lusitânia, porque esse é o futuro de Portugal. Portugal não tem ligação espiritual com a Europa. Portugal tem uma ligação espiritual e messiânica com o Brasil. Portanto, os BRICS é o futuro, a União Europeia é o passado. A Índia, por exemplo, se tornará nos próximos 50 anos uma superpotência militar, espacial e econômica. A Índia é um dos líderes da corrida espacial, tecnologia de foguetes, exploração de outros astros no sistema solar. A Índia tem know-how em TI, indústria da alta tecnologia, e a Índia é riquíssima em todo tipo de minério raro, que é o sustentáculo do mundo moderno e o mundo multipolar do futuro. Porém, para que essa união messiânica e espiritual volte a se realizar, é necessário começar desde já as conversações no parlamento português, na sociedade, no parlamento brasileiro, na sociedade, e principalmente começar um plano de educação, um plano educacional em grande escala em Portugal, para que a sociedade, em sua grande maioria, deixe de ser xenófoba, passe a voltar a enxergar novamente os povos morenos, portanto os brasileiros, os mestiços, os indianos, os paquistaneses, os Bangladesh, os timorenses, os macalenses, os africanos em geral, insular, todos como portugueses de além-mar,
e enxergue que esse é o futuro da economia portuguesa, agregação de riqueza à nação. Ele deve se unir novamente e abandonar as uniões artificiais a qual lhe pertence. Essa é a minha opinião. Assim, Portugal realizará o seu destino manifesto de ser um reino desde o pôr do sol até o poente, um reino ultramar e insular, portanto um reino messiânico sobre toda a face da terra, realizando assim o grande sonho de Dom João VI, que sempre lutou e quis a união de Brasil, Portugal e Alcaraz. Esse foi o seu episódio de hoje. Portugal deve entrar para o BRICS. Fiquem bem, grande